A paz do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é missionária Julie. Hoje é dia 14 de janeiro de 2024. Nós estamos no 7º dia da campanha de jejum de Daniel. Para a glória de Deus, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é nosso amado, que Ele é nosso amor, que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. A palavra diz: anda na minha presença e ser perfeito. Tudo que a gente precisa é a presença do Senhor em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, na nossa saúde, nos nossos negócios, no nosso ministério. Tendo isso, nós vamos andar num caminho de perfeição, em busca da nossa missão, da vontade de Deus para conosco e para a nossa família aqui nessa terra. Aleluia! Vamos orar ao Senhor, agradecendo toda a benevolência dele para a nossa vida, pedindo proteção, porque o tempo é mau, nós estamos vendo as chuvas destruindo tudo, vem aí períodos de fome, vem períodos de doenças. Deus me deu uma palavra de nação contra nação e reino contra reino, são os sinais, os primeiros sinais do fim, né? Porque nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim. Só que Jesus deixa na palavra que existem sinais sobre o fim. E Ele me deu uma palavra de pandemia, de uma nova doença que está surgindo, de fome e de reino contra reino, nação contra nação, de guerra. Então nós precisamos nos posicionar. Nós já estamos vendo as comunidades entrando em guerra, muitos confrontos e a população está no meio disso. Nós estamos à beira do carnaval aí, as lojas já estão tomadas de materiais de carnaval. Isso é uma abominação para Deus. É festa da carne, é festa do pecado, é festa da orgia, é festa de Baco, do Deus da bebida. E os últimos carnavais desagradaram a Deus de forma absurda. E o Brasil está na lista das consequências porque buscou deuses falsos, esfregou Jesus pelos sapucaís, o último consagrou Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil a entidades, a Ogum, a Exu, e isso tem consequência. E nós estamos de novo já com as lojas lotadas de produtos de carnaval, lojas de criança. Então a igreja tem que se levantar, se erguer em oração. Nós estamos posicionados como igreja do Senhor para trazer a verdade do Evangelho, a verdade que salva, que liberta, que cura. Porque quando a gente está na verdade, que é Cristo, depois que a gente conhece Ele nos liberta. E depois que Ele nos liberta, a gente tem condição de viver uma vida abundante na terra. Então esse é o caminho. Jesus é o caminho, Ele é a porta. Só que Ele só entra na nossa vida se a gente abrir a porta para Ele. Diferente do pecado, de Satanás, que ele entra por brecha, por buraco, por porta, que a gente deixa aberta, Jesus só entra se a gente chamar. Seja bem-vindo, entra Jesus. Então que hoje a gente possa falar para Ele: entra Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra nos meus filhos, entra nas minhas finanças, nos meus negócios, entra em tudo que é meu. Porque o Senhor é meu, o Senhor é Deus da minha vida. Perdão, gente. O calor já tá começando e eu liguei o ventilador aqui e o ventilador deu problema.
Então a gente precisa estar posicionado como igreja e guerrear no mundo espiritual, porque o inimigo não está brincando. Essa época do ano vem as enchentes, vem carnaval, as pessoas estão andando embriagadas porque elas não conseguem compreender o que a gente está vivendo e não tem discernimento espiritual e começam para esquecer, né, a vida. Eles têm se embriagado. Eu tenho visto muita gente muito embriagado, bebendo 7 dias por semana, como nunca. Os assaltos estão acontecendo, as mortes estão acontecendo, a natureza está gemendo, o pecado está se multiplicando, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos crer que o Senhor tem graça para derramar sobre o Brasil. Aleluia! Senhor Deus, Pai amado, querido, santo, fiel e justo, Tu é Rei do Brasil, Tu é Rei do Rio de Janeiro, Tu é Rei da terra, Pai. Tu é Rei no céu, mas Tu também é Rei na terra. O governo do mundo, Jesus, está sobre os Teus ombros. Nós Te entronizamos nessa manhã do primeiro dia da semana, reconhecendo que o Senhor é Deus das nossas vidas, da nossa família. Tu é Deus de tudo, Pai. Tudo que é nosso é Teu, Pai. Nós colocamos os nossos recursos nas Tuas mãos. Nós colocamos a nossa oração, Senhor. Nós Te entregamos o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração, Senhor. O nosso coração rendido, porque a palavra diz que o Senhor rejeita os soberbos, os arrogantes, mas o Senhor dá graça aos humildes. Que o Senhor possa limpar os nossos corações nessa manhã, encher ele de glória, de graça, de humildade, de bondade, de justiça, para que a gente possa ser encontrado, Pai, como Davi foi encontrado, um homem segundo o Teu coração. Enche-nos nesse primeiro dia da semana, nós entregamos tudo a Ti, a proteção, o cuidado, os livramentos, o nosso sustento, a nossa saúde, a força dos nossos braços, nós entregamos a Ti. Vem, Senhor, coloca um trono na nossa casa e vem reinar. Em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados, porque somos falhos, pecadores, miseráveis, falhos. E eu Te peço, arranca toda a nossa raiz de iniquidade dos nossos descendentes, dos nossos ancestrais, de mãe, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós. Arranca, Senhor, a raiz de iniquidade das nossas vidas, em nome de Jesus. Arranca. Eu Te peço que o Senhor tire toda a nossa ligação com Lúcifer, toda a nossa ligação com a treva seja arrancada, em nome de Jesus. O orgulho, a prepotência, a arrogância, a vaidade, porque tudo isso, a rebelião, foi o motivo da queda de Satanás. Ele era um anjo de Deus, estava com Deus, ele era uma das maiores patentes no céu, mas ele quis ser maior do que Deus. E por isso ele se rebelou, por causa do orgulho. Que nós possamos ser desligados de toda a nossa ligação com Satanás, em nome de Jesus. E eu ligo no reino da luz, no reino de Deus, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os meus ancestrais, desligando tudo e ligando uma nova aliança no sangue de Jesus. Que 1000 gerações nossas sejam benditas por causa do sangue de Jesus. Aleluia! O Senhor colocou uma palavra no meu coração que está lá no livro de Isaías, no capítulo Isaías 25. Fala sobre louvor a Deus. Louve ao Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei e louvarei
teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, a coisas muito planejadas, coisas há muito planejadas. Fizeste na cidade um monte de entulho, na cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará. Nós vamos honrar o Senhor. E que Ele nos fortaleça, em nome de Jesus. A cidade das nações cruéis te temerá. Tens sido refúgio para os pobres, para os necessitados em sua aflição, e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como uma tempestade contra um muro e como o calor no deserto. Então o Senhor, Ele é sombra no calor, Ele é abrigo para a tempestade, Ele é muro contra o calor do deserto. Aleluia! Ele é refúgio para os pobres, Ele é cuidado, Ele fortalece o povo que honra Ele. E aí depois diz assim: tu silencia o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra da nuvem. O Senhor, Ele é sombra quando a gente está no meio do deserto. Como Ele foi com o povo de Israel no deserto, que Ele era coluna de nuvem, num sol escaldante de 50 graus, e coluna de fogo quando chegava na hora do deserto e chegava a 0 grau, muito frio. Ele era a coluna de fogo para esquentar o povo, e Ele era a coluna de nuvem que guiava o povo no deserto, porque nós precisamos da direção de Deus sempre. E Ele era coluna, Ele era teto de proteção para o seu povo. Para aquele que honra Ele, Ele tem teto de proteção no caminho do deserto. Então, é tudo que Deus quer para nós. Ele quer nos proteger, Ele quer nos dar livramento, Ele quer nos amar e depois nos mimar. Só que as pessoas não conseguem compreender isso, o tamanho do amor de Deus para conosco, o tamanho do amor de Deus, de tanto que Ele amou o mundo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que a gente pereça, nem na terra, nem para sempre. Ele quer que a gente tenha uma vida aqui que jorra na eternidade, porque tudo que Deus faz tem estabilidade e tem permanência eterna. Aleluia! Assim, a canção dos temíveis é emudecida. Então, quando Deus protege o seu povo do calor do homem mau, a canção deles é silenciada. Eles não têm canção para cantar. Quando Deus protege o seu povo da maldade do inimigo. Aleluia! Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um forte banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carne suculenta e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Então aqui ele está prometendo que ele vai acabar com a injustiça, né? Com a zombaria do povo dele, do povo que ama ele, do povo que honra ele.
Foi o Senhor que disse isso. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Então, Deus é a nossa confiança. Ele fala aqui 2 vezes. Nós confiamos nele. Nós confiamos nele. Ele é o Senhor, nós confiamos nele. Ele nos salvou, ele nos salvou. Então, é um versículo onde ele fala 2 vezes, no 25, Isaías 25, no versículo 9. 2 vezes ele diz que nós confiamos no Senhor e que ele nos salvou 2 vezes. Ele fala e confirma. E sobre a alegria que nós teremos por isso, né? A alegria que nós teremos por isso. Pois a mão do Senhor repousa sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu lugar, em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Aqui ele fala da idolatria, né? Ele fala de Moabe, uma terra onde eles construíam ídolos pagãos, e ele fala da habilidade das mãos para construir, né? Para construir ídolos, para adoração, né? A idolatria, a prostituição cultural, né? Que é tirar Deus do trono e colocar deuses falsos, na verdade entidades demoníacas, né? E aí Deus diz que ele vai abater o orgulho desse povo. É aquilo que eu orei lá no início. O orgulho vem de Satanás. Quando nos afastamos de Deus, é porque a gente está cheio de orgulho, porque a gente acha que a gente pode, porque a gente acha que a gente conduz a nossa vida, porque a gente acha que a gente é suficiente, e isso é o início da queda. Quando Satanás se rebelou, se orgulhou do que ele era, porque ele era bonito, né? Era o anjo mais bonito do céu. Era o anjo de patente maior. Ele se voltou contra Deus. Se Satanás, que via tudo que ele viu, o poder de Deus, a glória de Deus, porque ele conhece tudo isso. Ele conhece a glória, ele conhece o poder. Ele se rebelou contra Deus. Então a gente tem que andar em humildade, sempre. Sempre. E hoje eu faço um chamado para humildade, que possamos ser humildes diante de Deus, porque a humildade vai nos abrir diversas portas, e uma delas é para o Espírito Santo habitar e fazer morada em nós. Porque onde há sujeira, onde há pecado, é difícil Deus habitar. Deus quer entrar, mas a gente precisa abrir a porta do coração, pedir para Ele entrar, e com a presença dEle, todas as coisas vão indo para o lugar. Tudo começa a ir para o lugar. Aleluia? Aí agora vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 3. Apóstolos dos gentios. Por essa razão eu oro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês,
pela graça de Deus, isso é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes enviei em poucas palavras, escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas foi agora revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. A palavra diz aqui que Paulo está numa prisão por causa de nós, o povo que não era de Deus, né? Que somos nós, os gentios, porque a princípio só os judeus eram povo de Deus, e aí Deus permite que Paulo, através do Espírito Santo, venha ao conhecimento da palavra, que foi nos dado uma graça para que o povo gentil, o povo que não era o povo de Deus, fosse alcançado pela graça, pela multiforme graça, através de Cristo Jesus. Então nós não teríamos lugar nas bênçãos. E que mistério é esse? Nós somos participantes das bênçãos com os judeus. Coisa que os profetas de antes, até então, eles não tinham esse conhecimento. Então Paulo diz aqui nessa carta que o Espírito Santo concedeu esse mistério, essa revelação para ele, de que a graça, por graça, nós seríamos alcançados por essa bênção que é dos judeus também. Amém? Esse mistério foi dado a conhecer, não foi dado a conhecer os homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante ao Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Então é que ele fala sobre o dom da graça. O dom da graça. E ali mais na frente fala da multiforme graça. Somos alcançados como Paulo foi alcançado por essa graça, para poder assim levar a salvação para os gentios, porque para os apóstolos o Senhor disse para eles não irem para quem não fosse de Israel. Então, a princípio, Jesus chamou os apóstolos para pregar apenas a salvação para o povo de Deus. Mas Paulo, ele foi levantado pelo Espírito Santo, erguido com o dom da graça, para levar a salvação, para que nós pudéssemos ser alcançados por esse dom de graça, da multiforme graça de Deus, para nós sermos co-herdeiros na promessa que vem através de Cristo Jesus. Porque antes era só Abraão e só quem era judeu. Com a aliança de Cristo, nós viramos co-herdeiros com Israel. Então, passando a ser membros do corpo e co-participantes da promessa. Jesus é a cabeça, nós somos membros um dos outros no corpo, que é a igreja. Aleluia!
embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Um homem que escreveu 60% do Novo Testamento, ele se coloca como o menor do reino de Deus. Quando Jesus morreu, antes dele morrer, ele fez a ceia. Depois que ele fez a ceia, ele já sabia que ele ia ser ele já sabia que ele ia ser morto, né? Ele já sabia que Judas já tinha preparado a traição para ele. Então ali ele ama Judas do mesmo jeito, beija ele, né? Molha o pão. E ali Jesus nos ensina algo muito tremendo, que o menor do reino dele é aquele que serve, né? Os pequeninos. Então o maior do reino é aquele que serve. E aí Jesus abaixa e lava os pés de todos os apóstolos para mostrar para que ele veio. Ele veio para morrer, para ser igualado a um animal, a um cordeiro, a um boi, a uma cabra, porque todo pecado que Israel cometia, para aquele pecado sair deles, era necessário morrer um animal. Então Jesus se igualou a um animal para poder nos dar vida, né? E aqui Paulo, ele está se humilhando, que é o que a gente precisa fazer. No outro texto, nós vimos sobre orgulho. E aqui, que orgulho é a porta da decadência. Foi a porta para a queda de Lúcifer. É a porta para a destruição e para a decadência da humanidade. Já a humilhação, Jesus se humilhou. E ele se humilhou tanto que Deus deu um nome para ele que está acima de todo nome. Então, o nome de Jesus está acima do câncer, o nome de Jesus está acima do HIV, o nome de Jesus está acima de qualquer morte, de qualquer destruição. Por quê? Porque ele se humilhou tanto que Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome. Então aqui tem uma chave sobre orgulho, que é a porta da queda, e sobre a humilhação. Paulo dizendo que ele é o menor. E por isso ele recebeu o dom da graça para poder pregar aos gentios, a igreja, né? A nova igreja que o Senhor estava constituindo. Aleluia. A graça, e me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas religiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, Paulo aqui está falando que ele está preso em cadeias, mas que isso é motivo de glória, é motivo de bênção, porque por causa disso, muitos seriam alcançados. Por causa da multiforme sabedoria de Deus, se tornaria conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o plano
de nós sermos alcançados pela graça que vem do Espírito Santo, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós seríamos a Igreja de Cristo nos últimos tempos. Porque isso não foi revelado, era um mistério. Isso não foi revelado aos outros profetas, como foi revelado a Paulo. Porque chegou o tempo, Paulo, nessa época, Jesus já tinha morrido. Ele já tinha consumado o plano perfeito de Deus, o plano de salvação. E por isso, nós estaríamos debaixo dessa graça para viver todo esse plano maravilhoso a quem nós temos livre acesso a Deus através de Cristo. Então, Jesus veio para que nós pudéssemos ter acesso que antes nós não tínhamos. Jesus nos deu acesso a Deus. Por isso nós temos confiança, nós temos pela fé esse dom. E nós somos reconectados a Deus. Nós temos novamente acesso, que o pecado levanta muro para com Deus. Mas Jesus quebrou esse muro e nos deu acesso a Deus pela fé. Aleluia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pega essa palavra. Lembra que nós somos participantes das maravilhas, da riqueza, da promessa, sendo cordeiros com Israel e participantes da promessa, dessa divina revelação, dessa dádiva divina que nos foi concedido por Cristo Jesus através do dom da graça, da multiforme graça de Deus, da sabedoria de Deus que chegou até nós para que pudéssemos ser participantes com Cristo das promessas que estão sobre Israel, sobre o povo escolhido exclusivo. E aí nós passamos a ser nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Recebe essa palavra, recebe essa dádiva, essa riqueza, esse tesouro que é Jesus Cristo. Aleluia! Eu abençoo vocês nesse domingo, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Em nome de Jesus, uma semana abençoada, uma semana de vitória em vitória, de bênção em bênção. Nós chegaremos lá, em nome de Jesus. Aleluia, igreja!